Da onde surgiu a ideia da live, né? A live tá baixa, o áudio tá baixo, melhorou, pessoal? Vou falar mais alto aqui, como eu tirei a música. Se melhorar, se tiver ruim, vocês me avisam, tá? Bom, vamos lá. Qual foi a ideia dessa live? Eu recebi uma pergunta do Bruno durante a semana que ele falou o seguinte, Neto, se todo mundo tem acesso às técnicas, ele estava falando sobre um projeto específico, né? Que tem 7 passos, né? A técnica ela é relativamente simples, né, pessoal? Se todo mundo tem acesso à técnica de vendas, por que alguns vendedores performam e outros não? Alguns atingem metas e outros não. E a pergunta é muito pertinente. Ela é muito boa, tá? E como resposta, eu printei para ele uma conversa que eu tive em janeiro de 2020 com o Flávio, que eu perguntei mais ou menos parecido. Eu perguntei para ele o seguinte, Flávio, por que algumas pessoas fazem e outras não fazem aquilo que tem que fazer, né? E aí ele me respondeu, Neto, entre você querer, você falar que quer algo e você querer, existe um eu no meio. A técnica corresponde a 1%. Esse eu é que vai definir se as pessoas vão ou não fazer. E quem viu a resposta, viu que ele não detalha muito o que é esse eu, né? O Flávio, ele promove ali uma provocação para eu encontrar aquilo, né? Mas ele me deu uma pista, ok? Então, é por isso que eu quero começar, que eu tô com a minha colinha, pessoal, porque eu faço roteirizado para trazer o conteúdo com a melhor qualidade possível aqui para vocês, tá? Então, a gente parte aqui da pergunta, por que a gente não faz o que a gente deveria fazer? Por que uma pessoa, aí você vai ver uma resposta muito simples, uma resposta muito natural, você não quer efetivamente fazer. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, será que uma pessoa que já teve a experiência de passar por um serviço público de saúde, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, né? Eu não desejo isso para ninguém. Se você já teve a oportunidade de pegar um ônibus cheio, de ficar 2, 3 horas no hospital esperando atendimento, e entre outras coisas, será que essa pessoa, quando ela tem a oportunidade de mudar essa realidade, ela simplesmente não muda porque ela não quer? Será que ela não quer mudar a vida dela? Será que ela não quer dar o melhor para os filhos dela, etc? Será que é tão simples assim a resposta, né? Será que é tão óbvio assim a resposta? E aí eu quero trazer um ponto que, cientificamente, eu não sei se vocês sabem, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, se vocês sabem quantas decisões por dia a gente toma. Quem sabe? Coloca aqui, quem chuta, coloca aqui nos comentários. Quantas decisões por dia uma pessoa toma? Quero ver quem acerta. Eu vou esperar um delayzinho, pessoal, porque entre eu falar e chegar para vocês, demora um tempinho. Mas eu quero que vocês coloquem aqui no chatzinho aqui. Quantas decisões vocês acham que a gente toma por dia? O Flúvio, eu acho que a gente toma 5.000 decisões. 5.000 decisões. Quem mais? Quem mais arrisca? Quantas decisões por dia a gente toma? Porque assim, vamos lá. Se para eu ter resultado em algo, ter sucesso em algo, basta uma decisão, a gente está falando de decisões por dia. Bom, Vini e o Jader estudaram aqui, 35.000 decisões por dia um ser humano toma. Obviamente, pessoal, que 99% delas, nós estamos falando de decisões inconscientes, automáticas, né? Que o nosso cérebro toma ali por nós, né? Então, quando você fala 35.000, nós estamos levando em consideração só cada piscada é uma decisão. O seu corpo decidiu, né? Cada bombeamento de sangue é uma decisão, cada exercício de diafragma é uma decisão, enfim, ele está levando em consideração tudo isso. Não só a decisão de você acordar e escovar os dentes, né? Ou não escovar, tomar banho ou não tomar, mas para contar quantas decisões tem um banho, né? Então, 35.000 decisões uma pessoa toma por dia, racional ou irracionalmente. Aí, vamos lá. Dentro dessas decisões, uma decisão que eu tenho que tomar é de ter sucesso. Olha que... Porra, simples. Eu já vi uma frase, né? Sucesso é uma decisão. Porra, então eu tomo 35.000
Uma de ter sucesso, que vai mudar a minha vida, vai mudar a vida da minha família, é mais uma decisão. Só que a gente não para pensar qual é o recurso que eu tomo para uma decisão. Então vou dar um exemplo aqui, né? Eu pensei em fazer a live, porque veio esse tema, eu tive muita interação no DM, eu falei, opa, eu acho que é um tema importante para trazer. Qual foi o recurso? Eu fui na minha biblioteca aqui e peguei o Mindset, que eu já sabia o conceito, tal, fui lá, opa, deixa eu reler o conceito aqui. Então, qual foi o meu recurso? A minha biblioteca. Beleza? Da mesma forma que eu faço isso, pessoal, o nosso cérebro também faz. Porque imagine que, quanto isso demanda de energia, tomar 35 mil decisões, e todas passam pelo nosso cérebro, né? Seja por instinto ou não, seja racional, emocional, todas passam pelo cérebro. Então ele tem que recorrer ao quê? Às bibliotecas. Tem que recolher a biblioteca dele. Como que eu vou aqui? Porque senão eu teria que todo dia lembrar como escova os dentes. Né? Então o que acontece? Quando ele vai recorrer à sua biblioteca, aí é que mora o problema. Aí é que mora o problema. Porque qual é a biblioteca que ele vai recorrer? Né? Então eu quero trazer para vocês aqui o porquê ele procrastina. O porquê você ouve do seu líder, de um influenciador, do seu chefe e tal. Ó, você tem que fazer isso, isso e isso para você chegar onde você quer. E mesmo assim, com o caminho, você procrastina. Tem um motivo para isso, né? Primeiro motivo, por que as pessoas procrastinam? Primeiro, a tarefa é difícil. Isso manda uma mensagem pro cérebro, ó, você vai gastar energia pra dedéu, bicho. Você vai ter que aprender uma coisa nova, você vai ter que se expor, você vai ter que lidar com frustração, você vai ter que fazer uma série de coisas que você não tá acostumado. Então você tem aí na sua biblioteca esse recurso tal, putz, é difícil isso aqui, então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, é porque a gente não sabe claramente o porquê daquilo. E é aí que é o ponto que nós vamos já pegar mais. E eu quero trazer um outro motivo aqui, que aí foi aonde eu consegui, pensando para a live. É muito legal fazer a live, pessoal, porque eu tenho que organizar os pensamentos, então tem muita coisa que eu sei o que eu tô fazendo e tá me dando resultado, e eu posso falar com clareza que os últimos 2 anos eu evolui mais do que os meus últimos 15 anos, profissionalmente, pessoalmente. Mas eu tenho ciência de alguns pontos que eu adotei na minha vida, mas eu nunca paro para organizar, né? E a live é legal que a gente para organizar. E aí eu consegui organizar de uma forma visual, que eu sou visual, que é o seguinte, eu quero trazer para vocês que é talvez aqui o conceito mais importante aqui da live, que é a gente precisa entender o jogo da vida. Quem teve jogo da vida, que é aquele jogo de tabuleiro? Tinha um jogo da vida, tinha um carrinho que você ia botando as pessoas, você ia girando a roleta. Quem é mais 30 aqui, tá? Eu tô falando pra galera final da década de 80, começo da década de 90. Jogo da vida era um clássico, ok? Mas não, esse é um jogo da vida parecido. Um jogo da vida que, para explicar para vocês, como novamente, pessoal, não tem nenhum fundamento técnico, tá? Isso foi eu tirando as minhas conclusões com os meus resultados, com os meus insights, com a minha vivência. Eu entendi que o nosso jogo da vida real, ele tem 2 dados também, como num jogo de tabuleiro. Ele tem 2 dados, tá? Só que eu vou chamar aqui o dado do lado direito, que fica na sua mão direita. Imagina que você tem um dado na mão direita, que qualquer lado que ele tenha é um ponto só. É só aquela bolinha preta no meio. Então você vai jogar, você pode jogar 20 vezes, só vai cair uma bolinha. Porque todos os lados dele, os 6, é só uma bolinha. Esse é o dado da mão direita. O dado da mão esquerda vai de 1 a 6. É o dado normal, que a gente conhece. Ok? Qual a diferença entre eles? O dado da mão direita, ele faz você avançar casas. O dado da mão esquerda faz você retroagir casas. Nossa, Neto, que viagem. Onde você quer chegar? Simples. Quando o seu cérebro for consultar a sua biblioteca para tomada de decisão, ele vai achar ali um monte de lixo. Lixo no sentido pejorativo e no sentido não pejorativo, tá, pessoal? Não tô falando que vocês têm lixo na cabeça, que vocês não, que nós. Me incluo totalmente nessa.
Mas vamos refletir aqui, pessoal. Como que a gente cria a nossa biblioteca? Quem são as pessoas que nos dão os primeiros livros? São as pessoas que nós temos convivência. E não é por mal. Mas qual foi a geração que nos trouxe essa biblioteca? É uma geração, pessoal, que foi educado por pais pós-guerra. Uma geração que foi educada num mundo de escassez. Uma geração que foi educada que a estabilidade era o grande objetivo. Com raríssimas exceções, a maioria foi composto por uma biblioteca que busca uma segurança que sequer existe. Com crenças erradas sobre dinheiro, com crenças erradas sobre trabalho, com crenças erradas sobre desenvolvimento. Então, a nossa biblioteca, quando a gente vai consultar, ela foi construída num período que não existe mais. Ok? Mas ela é a nossa referência para as 35 mil tomadas de decisão. E aí o que eu quero dizer quando eu tenho um jogo da vida que um dado faz eu ir para frente, ele só tem o número 1, e um dado faz eu ir para trás, ele vai de 1 a 6, eu vou dar um exemplo que vai ficar claro isso para vocês e vocês vão conseguir cair a ficha muito fácil. Quem me acompanha no Instagram sabe que há 1 ano e meio eu corro 3 vezes por semana sem falhar. Raramente, mas é uma disciplina, é um hábito que eu adquiri. Ok? Nos últimos 15 dias, fui viajar, que preguiça, etc. O que acontece? Eu voltei a correr na sexta-feira, no sábado eu estava acabado. Então eu fiquei 1 ano e meio jogando o dado da mão direita e crescendo uma casinha por dia na criação de um hábito, de uma vida saudável, de resistência, para chegar e fazer 6 km tranquilo, não estou nem falando de uma alta performance, para em 15 dias, como nesses 15 dias eu joguei o meu dado da mão esquerda, voltar. Talvez eu não voltei para a mesma casa que eu estava há 1 ano e meio atrás, mas eu retroagi várias casas. O que eu estou te falando aqui, pessoal, é que o crescimento ele é desproporcional ao regresso. O crescimento ele é mais lento do que o regresso. Então, se o nosso dado que a gente joga é uma casa por dia, todo dia, a decisão de sucesso, como vende, sucesso é uma decisão, ela é todo dia. Todos os dias. Porque um dia que você abre mão dessa decisão, que você vai jogar com o seu dado da mão esquerda, o que cair no seu tabuleiro, você volta para trás. Um dia que você decidir abrir mão daquilo que você se propôs a fazer, você retroage. Você retroage. Então, não tem esse negócio de eu preciso esperar eu estar motivado, eu preciso esperar ter um elemento, eu vou falar aqui de motivação extrínseco, eu preciso ter uma competição, eu preciso ter um bônus, eu preciso ter uma competição que vai me dar um carro, você não pode depender disso, meu amigo. Porque senão, enquanto isso não chega, você está voltando para trás. Eu gosto da definição do Murilo Gun, que ele fala que a vida é você numa escada rolante. Que se você andar, você continua parado. Se você parar, você volta para trás. Então você tem que andar um pouquinho mais acelerado. Escada rolante ao contrário. Ok? Então, neste universo de 35 mil decisões, que as pessoas procrastinam por 2 motivos, ou porque a tarefa é difícil, ou porque ela não sabe realmente o porquê. E aqui eu abri um parênteses e expliquei o jogo da vida, como é a minha sintetização disso. Eu abri para vocês como funciona a minha cabeça. Né? O dado da mão direita, ele só tem o número 1. Eu posso jogar o que for, ele só vai cair 1, só que ele faz eu avançar no tabuleiro. E o dado da mão esquerda, ele vai de 1 a 6, só que ele faz eu retroagir. Então é descompensado a minha evolução com a retração. É descompensado. Ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. E aí,
Vocês vão entender como isso é até explicado cientificamente. Lembra lá da sua biblioteca, que você toma 35 mil decisões, você vai lá consultar? Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui, o que eu tenho de recurso para pegar. Aí eu vou entrar nesse estudo aqui do livro da Carol Dweck, ok? Ela fez um estudo, pessoal, quem não conhece esse livro, ele é bem interessante, que ela pegou um grupo de crianças, né, e dividiu em dois, né, na verdade 2 grupos, ok? Ela deu uma atividade para fazer, e aí nessa atividade, eu vou pegar até aqui, pessoal, exatamente como ela elogiou eles, né, como foi a palavra que ela usou, para ficar bem fidedigno ao estudo, tá? Então ela primeiro pegou, olha só, pegou o primeiro grupo, ela fez um teste de QI, e aí ao final do teste, nesse grupo, ela chegou assim, ó, parabéns, vocês foram super bem, vocês são muito inteligentes. Esse é o grupo 1, grupo das crianças inteligentes, eram crianças, tá? Se eu não mencionei, eram crianças, ok? No grupo 2, aplicou o mesmo teste, ok? E ela falou assim pra ele, parabéns, vocês foram super bem. Vocês são muito esforçados. Então você tem o grupo das crianças inteligentes e o grupo das crianças esforçadas. Beleza? Ok. Continuou os grupos, né? E aí ela falou assim, ó, bom, agora vocês podem escolher 2 testes. O próximo teste, eu vou deixar vocês escolherem. Eu tenho aqui a primeira opção, que é muito difícil, tá? E a segunda opção, que é um teste fácil. Ele é mais fácil. Qual que você quer? O grupo das crianças inteligentes, ele optou 67% pelo teste fácil. Ao passo que o grupo das crianças esforçadas escolheu 92% o mais difícil. Então, novamente, as crianças inteligentes, a maioria, 67%, preferiu fazer o teste fácil. As crianças que receberam o elogio, que são esforçadas, elas preferiram 92%, o teste mais difícil. Qual que é a grande conclusão desse estudo? A conclusão é que é o seguinte: as crianças que foram percebidas como inteligentes, elas não quiseram arriscar essa percepção. Então, o que elas fizeram? Elas priorizaram o caminho mais fácil, porque tem mais chances de continuarem sendo percebidas como inteligentes. Elas não quiseram botar em risco essa reputação. Ao passo que as crianças esforçadas, elas quiseram ser congruentes com o esforço. Então, não, a gente é esforçado, eu vou para o mais difícil. Isso é o compromisso e coerência. Isso é o ser humano, agindo de tal forma que ele se percebe. Então ele faz de tudo para se perceber. Isso é um gatilho usado em vendas. Mas como que isso ajuda a nos entender a nossa biblioteca? Tá? Da seguinte forma, a forma que é criada a sua biblioteca, a sua referência, é a forma que vai balizar as escolhas do seu cérebro nas suas ações. Então, o seu histórico, os seus recursos que você vai buscar, as suas referências criadas, vão agir para que você se mantenha compromissado e coerente com aquilo. Então, se lá atrás, no seu conjunto de crenças, que é o cara... Vamos colocar que a crença é o livro guardado e o seu cérebro vai lá e pega a crença para tomar a decisão. Lá atrás, em uma memória que você nem tem tão viva assim, chegaram e implementaram e te deram um livro que a capa do livro era assim: você não é capaz disso. Ele foi para sua biblioteca. Se lá atrás te deram um livro que a capa desse livro era: para ser rico você precisa enganar os outros, tá lá na sua biblioteca. Se lá atrás te deram um livro que a capa era você nasceu assim e vai ser para sempre assim, Gabriela,
Eu nasci assim, você sempre assim. Sua família é toda assim. Tá lá na sua biblioteca. O seu cérebro vai manter o compromisso e coerência para usar este seu arsenal nas suas decisões. Como a gente sabe que em meio a 35 mil decisões, a maior parte dela é no automático, seu cérebro pega o livro, lê e você nem percebe. E ele já toma a decisão por você. Neto, como acontece isso no dia a dia? Simples. Você tá lá na sua semana querendo ser produtivo, aí na primeira dificuldade, quando você toma um não do seu vendedor, aparece uma notificação do Instagram, o que você faz? Opa, deixa eu ver meu Instagram. Entendeu? Ele te tira, ele faz você ser congruente com o seu comportamento. E aí, pessoal, vamos lá. Para eu conseguir, em meio a 35 mil decisões, optar racionalmente por decisões que vão me levar ao crescimento, eu preciso ter um elemento que vocês sabem que eu não considero como o melhor amigo, mas é um elemento que faz parte, que é a motivação. E aí eu vou recorrer tecnicamente falando aqui, ao livro Motivação 3.0, que ele fala o seguinte, olha só. Ele define 1.0, 2.0, 3.0. Vocês já pararam para pensar aqui, pessoal, na pré-história, quando tinha pré-história lá, tempo das cavernas, etc. Qual que era a motivação dos nossos ascendentes, né? Qual que era a motivação lá do período pré-histórico? Que o cara tinha que sair para caçar. Imagine, o cara acordando, hoje eu vou matar um leão. Ah, que maravilha, né? Hoje eu vou capturar uma onça. Qual era a motivação desse cara, né? A motivação dele era simples, sobrevivência e necessidades biológicas. Topão da pirâmide, né? De Maslow. Topão não, né? Base zona da pirâmide. E aí, na era 2.0, a era industrial, já mudou, né? Você já evolui a humanidade em algumas bilhares de anos, centenas. Aí você traz, né, pessoal, a visão de médio e longo prazo. Por quê? Nós estamos falando de uma expectativa de vida no pré-história de 40 anos. 40 anos era o ancião, né? Para 70. Aí surge a aposentadoria, porque lá atrás não tinha aposentadoria. Você vai aposentar com quanto? Com 35 anos? Não tinha isso nada, não tinha visão de médio e longo prazo. Por isso que o cérebro foi moldado para ser imediato. Por isso que as pessoas, mesmo sabendo que faz mal fumar, elas fumam sabendo que o preço vai chegar lá na frente, porque na concepção do nosso cérebro é imediatista. Então ele não troca, é muito difícil ele trocar o agora pelo futuro. Então eu prefiro pagar o preço agora, ter a recompensa agora, para quem tem algum tipo de vício, do que recolher o benefício lá no futuro. Isso surgiu depois, a nossa visão de médio e longo prazo. A nossa visão de, opa, existe uma vida aqui que ela continua e eu preciso me preparar. E aí na era industrial, muda a motivação do ser humano. Passa a ser de recompensas, passa a ser de evitar punição, certo? E passa a ser de aprovação externa. Quando eu busco uma aprovação externa. Por quê? Porque aí eu já vivo numa sociedade pacífica, com reconhecimentos, né? Nós estamos falando de era industrial aqui. Então, isso já passa a fazer o elemento da sociedade. Aí, segundo o autor, Daniel Pink, nós vamos para a motivação 3.0, que é agora essa era digital, né? Quais são as motivações hoje do ser humano? Porque eu não preciso mais de ter que matar um leão todo dia. Ó, né? Não preciso mais caçar, não preciso mais morar numa caverna, não preciso mais disso, né? O que a gente faz? Quais são as motivações? Segundo o autor, a busca da excelência. Então, agora a gente busca ser percebido como excelentes, fazer a coisa de forma excelente. A gente é motivado por autonomia. Então, essa nova geração, eles gostam de autonomia. Essa geração que vem pós 2000, né? Gostam de ser demandado, mas gostam de ter autonomia. E o terceiro, que aí é onde mais ficou uma abordagem que eu acho que atualmente mais prejudica do que ajuda, que é o terceiro elemento aqui da motivação, que é o propósito. O propósito ficou banalizado, né, pessoal? O propósito ficou
aquele manual de, eu vou mudar o mundo, e o cara nem arruma a própria cama, eu quero ser o novo Steve Jobs, e nem conhece a história do cara. E eu tenho uma certa resistência, eu acho que essa palavra ficou mais... Ela está aqui como motivacional. O propósito é ter um porquê daquilo, certo? E aí, como a gente viu, a gente tem uma biblioteca composta por um conjunto de crenças, eu tenho que incorporar um porquê nessa biblioteca, um propósito, certo? E aqui é onde eu quero deixar o principal ponto que eu vejo que as pessoas se perdem neste tema e que eu fiquei, pessoal, sem brincadeira, eu fiquei alguns anos andando de lado, assim, correndo atrás do rabo, porque eu ficava assim, como eu não posso ter um propósito? Puta, por que meu propósito não é tão assim, nossa, tão bom de mudar o mundo, de não sei o quê, né? Putz, que é isso, ser movido por propósito? Enfim, né? E aí eu quero trazer o ponto do seguinte. O que vai ajudar mais, pessoal, nessa escolha da sua biblioteca, nessa escolha do seu repertório, de quando você vai tomar uma decisão, de qual livro você vai buscar, é a seguinte equação. Tá? Pensa que o seu cérebro, a primeira função dele é te manter vivo. Não é fazer você ganhar dinheiro. Não é fazer você ser milionário, você ser famoso, você ser destaque, você ganhar a competição. Não é essa a primeira função do seu cérebro. A primeira função dele é te manter vivo. Para isso ele tem que te deixar longe de perigo. Para isso ele tem que gastar menos energia. Certo? O ponto aqui, pessoal, que mais vai travar o seu crescimento é o que você diz para o seu cérebro que é sucesso. Presta atenção nisso aqui, pessoal. O que você passa de mensagem para o seu cérebro, que é o critério de sucesso para você, é o que vai definir se o seu cérebro vai estar aliado a você ou não neste objetivo. Dá um exemplo prático. Quando você tem algo muito distante de você, e você, por N motivos, de alguma forma, acredita que aquilo é o sucesso, você vai distanciar isso. Então, vou dar um exemplo. Quando eu entrei na WhatsApp, em 2018, o meu propósito inicial era, eu quero ser o primeiro do ranking. Tinha acabado de chegar, trainee, não dominava a técnica, etc. Lá. E, puta, eu me frustrava, porque eu ficava só... Na minha unidade já tinha um cara que matriculava pra caramba. E, putz, aquilo não era crível pra mim naquele momento. Não era factível. Não fazia parte da minha realidade. Eu não tinha o meu cérebro aliado comigo naquele momento, porque não fazia sentido pra mim. Tipo, era uma coisa muito distante. E aí, quando eu percebi isso, pessoal, que eu tinha que ter o cérebro como aliado, eu quebrei. Eu quebrei no seguinte sentido. Eu primeiro quero ser o primeiro da minha unidade. Eu tinha um gerente lá que era master, matrícula, 10 anos de empresa, voava. Aprendi muito com ele. Mas agora eu preciso superar ele. Depois disso, eu vou entrar nos 10 mais. Nos 20. Lembro que a minha meta era entrar nos 20 mais, porque na época eu divulgava os 20 mais. Entrei nos 20 mais, agora eu vou entrar nos 10. Entrei nos 10, agora eu vou entrar nos 5. Entrei nos 5, agora eu vou para primeiro. Eu vejo um monte de gente mandando pergunta para mim falando o seguinte, cara, eu não consigo ter constância em vendas. Pessoal, constância em vendas é a ponta do iceberg. O seu externo é reflexo do seu interno. Antes de ser constante em matrícula, como você é constante com você, naquilo que você promete para si mesmo? Como você é constante com o seu hábito? Como você é constante em cuidar da sua saúde? Cuidar do seu corpo? Nos seus relacionamentos? Como você é constante na humildade de aprender? Como você é constante nas ligações, nas reuniões? A venda é a ponta do iceberg, galera. Tem um monte de coisa que você precisa ser constante antes. Você só é um vendedor melhor quando você se torna uma pessoa melhor. Como você é constante no seu lado empático? Eu falo isso, cara, porque eu fui o cara mais frio, até hoje eu me desenvolvo, mas de empatia, de altruísmo. Como você é constante na sua relação, que qualquer que seja a sua religião, mas naquele cara que você acredita, na sua fé.
na sua gratidão, quão você é constante nisso. Quão você é constante em tratar bem seus filhos, sua esposa, seus familiares, seus amigos. Como você é constante nisso? A constância de vendas é a última que você tem que buscar. Ela por si só não vale nada. Ela por si só não tem nenhum significado. Ela sem significado não tem propósito. Se ela não tem propósito, o seu cérebro não vai entrar nessa com você, meu amigo. Ele não vai querer que você chegue lá. Porque ele sabe que você é vazio. Então olha só. Você está olhando para a ponta do iceberg, que você acha que é ranking, é premiação, é o que você quer que for, e não está olhando para sua base. Não é a passos largos que as pessoas crescem, pessoal. São as passos contínuos, pequenos passos. Lembra, é o dado da mão direita, que ele só tem o número 1. Ele só tem o número 1, é uma casinha de cada vez. Não existe, novamente, vendedor melhor sem ser uma pessoa melhor. E aqui, o que te bloqueia, o que faz você não fazer o que você deveria ter feito, o que faz você ter acesso à técnica, mas não ter acesso ao resultado, é porque você não está olhando para a sua base. Você só está olhando um ranking, uma competição, a sua comissão. Pessoal, e eu não quero aqui o bom samaritano. Dinheiro é importante, reconhecimento é importante, tudo isso é importante. Eu também vou em busca disso. Mas olha para a sua base. Eu falo que a leitura que mudou a minha vida foi o poder do subconsciente, porque ela me fez olhar para a minha base. É isso que muda o jogo. As técnicas estão aqui, vocês têm vários perfis para seguir, vocês têm aula com os principais. Hoje a informação é abundante. Não é a técnica. E a sua consistência ela só vem na vendas quando você tem consistência em vários outros fatores antes. Ok? Então, o que eu acho aqui, respondendo a pergunta que deu origem a tudo isso, né? Que foi a pergunta do Bruno, por que que as pessoas têm acesso à técnica, todo mundo tem e umas batem a metas e outras não? E pessoal, cuidado! Tem gente que bate meta e não consegue manter. Depois some, desaparece, nunca mais se ouve falar. Porque não está cuidando da base. A sua referência está lá no alto, mas ela não tem significado para você. O seu cérebro não vai embarcar nessa com você, ele vai te sabotar. Não tem um porquê claro para ele chegar ali. Te venderam, você comprou, é uma referência externa. É uma motivação que o Daniel Pink fala de motivação extrínseca. E o que mais move o ser humano é a motivação intrínseca. Você tem que entender essa diferença, e a gente é movido pelos dois. Mas aquilo que é perene, que é mantido ano após ano, é a motivação intrínseca. A extrínseca, ela serve para te dar um gás em algumas vezes. Então eu quero te perguntar aqui, pessoal, para fechar a live. Qual que é a sua motivação intrínseca? E aí, você vai descobrir com uma técnica simples, que é o que eu quero deixar aqui para a gente finalizar. Quero ver quem vai fazer essa técnica. Muito simples. Ela chama a técnica dos 5 porquês. Responde aí agora, tá? Responde aí, nesse momento, não deixa para depois não. Anota, de preferência anota. Por que você quer atingir o resultado que você tem hoje? Seu objetivo, sua meta. Por que você quer atingir ele? Responde. Aí quando você responder, você faz assim, outra perguntinha. Por quê? Aí você responde. Aí você faz outra perguntinha. Por quê? Aí você responde. Aí você faz. Por quê? Aí você responde. Aí você vai falar, Neto, mas eu não tô nem mais com ideia para fazer esse terceiro, quarto, porque reflexão, vai vir. É exatamente aí que vai vir aquilo que vem de dentro, do que te move. No seu quinto porquê, provavelmente você vai achar o motivo pelo qual você é movido, e é esse porquê que o seu cérebro vai comprar com você. É esse porquê que ele vai abraçar com você, e é esse porquê que vai fazer você jogar o dado da direita todos os dias e o dado da esquerda ficar ali esquecido. Pode dar uma retroatividade, você pode retroagir algumas vezes ou não, porque nenhum crescimento é totalmente linear, né? Mas você vai ver que a sua evolução é muito, muito mais crível
muito mais perene, forte. Nesses 5 porquês, você tem provavelmente a resposta daquilo que você tanto se pergunta por que você não está fazendo o que você se propôs a fazer. Talvez você chegue à resposta que ela não tem nenhum significado para você. Tem para os outros, tem para as pessoas que compraram aquilo, mas para você não tem. Se para você não tem, por que você vai destinar tempo, vida, energia naquilo que não tem significado para você? É o significado para você que vai te manter na jornada, não é o significado dos outros. Porque os outros têm a biblioteca deles, têm a referência deles, têm os motivadores deles. Você tem que descobrir os seus próprios. E com essa técnica você vai descobrir. É isso que eu fiz para minha vida. É isso que fez eu, nos últimos 2 anos, evoluir mais do que nos últimos 15 anos. É isso que me dá a total ciência, pessoal, que eu tô ainda no começo da jornada, que eu tenho muita coisa para aprender, que eu sou, como diz o meu amigo Procopiac, eu não sei se ele tá ainda aí, sou um merda. Né? Não no sentido de você se achar incapaz, mas no sentido de falar, eu tenho muita coisa para percorrer. Porque esses 5 porquês, quando eu cheguei no último porquê, eu falei, meu Deus, esse jogo, esse tabuleiro, eu ainda só iniciei. E que boa a sensação de saber que você está só iniciando sua jornada, porque a direção é mais importante que a velocidade. Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima. Grande semana para vocês. Um abraço.